Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, eucarístico, doce amor e consolo da minha alma, quem dera eu te amar tanto, a ponto de morrer de amor por ti. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja Ele para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja Ele para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja Ele para sempre bendito, louvado e adorado. Amado Jesus, prisioneiro de amor, abandonado em tantos tabernáculos e esquecido, o bom Jesus, que continua a ansiar por nossa visita e pede um gesto de amor da humanidade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Senhor do tabernáculo, aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Marcos 9:24. Senhor da misericórdia, faz-me misericordioso. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Lucas 6:36. Senhor da verdade, guia os meus passos no caminho do bem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Senhor do tabernáculo, faz-me amar-te cada vez mais. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. A cada dia, tomamos decisões que moldam nosso caminho e nosso destino. Algumas são pequenas, outras determinam o rumo de nossa vida. Mas existe uma escolha fundamental que define todo o resto. A quem servimos, em quem depositamos nossa confiança. Josué expressou isso corajosamente diante do povo de Israel. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Esse compromisso de Josué nos lembra que nossa fé não pode ser morna ou indecisa. Da mesma forma, no Evangelho, Jesus nos ensina a confiar na providência divina em todos os momentos. Na multiplicação dos pães e peixes, seus discípulos enfrentaram uma prova de fé. Diante da multidão faminta, viam apenas escassez. Filipe preocupava-se com o dinheiro insuficiente. André duvidava do pouco que havia. Mas Jesus não olhou para a falta, mas para a oportunidade de mostrar o poder do Pai. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, deu graças e partiu os pães, e os entregava aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu também os 2 peixes por todos. Marcos 6:41. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. Seu milagre nos ensina que, quando decidimos confiar em Deus plenamente, Ele cuida do resto. Josué desafiou o povo a escolher a quem servir. E Jesus nos desafia a crer na abundância de Deus, mesmo quando nossos olhos só veem o quão pouco temos. Também nos recorda que nossa fé deve se refletir em nossas ações. Josué não apenas falou de servir a Deus, mas tomou a firme decisão de fazê-lo com sua casa. Da mesma forma, Jesus nos mostra que a fé não são apenas palavras, mas atos de confiança e entrega. Essa passagem é um chamado para decidir a quem servimos.
podemos viver no medo e depender apenas de nossas próprias forças, ou podemos confiar em Deus, entregando a Ele tudo o que somos e temos. Assim como aquela criança ofereceu destemidamente sua humilde refeição, nós também devemos entregar nossas vidas, nossos recursos e nossas decisões ao Senhor, declarando com certeza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor Jesus, ofereço-te o pouco que tenho, meu tempo, meus talentos e meu esforço, sabendo que em tuas mãos tudo é multiplicado. Ajuda-me a confiar em tua providência, a não temer quando meus recursos parecerem escassos e a sempre lembrar que és tu quem provê com generosidade. Ensina-me a ser como aquela criança que deu o que tinha com fé e a compartilhar com os outros, confiando que em teu amor jamais nos faltará nada. Amém. Quando Deus age em nossas vidas, quando Ele nos abençoa e nos mostra seu poder, nossa resposta deve ser louvor. Não podemos permanecer em silêncio quando experimentamos sua fidelidade. Como disse Débora em seu cântico de vitória: ouvi, reis, príncipes, prestai ouvidos. Eu cantarei ao Senhor, eu cantarei, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Juízes 5:3. Essas palavras refletem uma profunda verdade. Deus é digno de nossa adoração. Vemos o mesmo no milagre da multiplicação dos pães e peixes. Quando uma multidão faminta cercou Jesus, seus discípulos viram apenas escassez e preocupação. Filipe pensou na falta de dinheiro. André duvidou do pouco que tinham. Mas Jesus, em vez de focar na escassez, ergueu seus olhos ao céu, deu graças e abençoou os pães e os peixes. Aquele momento é chave. Antes da multiplicação, houve gratidão e louvor. Jesus reconheceu a provisão de Deus, e foi então que o milagre aconteceu. Mais de 5.000 pessoas comeram e se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Esse milagre nos ensina que o louvor precede a bênção. Quando reconhecemos Deus em nossas vidas, quando não focamos apenas no que nos falta, mas em quem Ele é, abrimos a porta para seu poder e provisão. Débora cantou a Deus por sua vitória, e Jesus louvou o Pai antes de multiplicar o alimento. Também nos recorda que o louvor é um ato de fé. Não adoramos apenas quando tudo vai bem, mas também na dificuldade, confiando que Deus proverá. Como aquela criança que deu seu alimento generosamente, devemos entregar nossas vidas com gratidão, sabendo que Deus fará maravilhas com o que colocamos em suas mãos. Essa passagem é um convite a louvar a Deus em todos os momentos. Na escassez e na abundância, na luta e na vitória, nossa resposta deve ser sempre: eu cantarei ao Senhor, eu salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Porque quando reconhecemos sua grandeza, seu poder se manifesta e sua bênção se derrama sobre nós de forma abundante. Concede-me a fé para sempre depender de teu amoroso cuidado. No céu e na terra, seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus Eucarístico. Louvemos e agradeçamos a cada instante e momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Bendito seja o Sacratíssimo Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento. Em tempos de incerteza, quando nos sentimos fracos ou enfrentamos desafios impossíveis, devemos nos lembrar em quem depositamos nossa confiança. A oração de Ana nos dá uma poderosa declaração sobre a grandeza de Deus. Não há santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. 1 Samuel 2:2.
Essas palavras refletem uma verdade imutável. Deus é nossa força, nosso refúgio seguro, o único em quem podemos confiar plenamente. Vemos o mesmo no milagre da multiplicação dos pães e peixes. Quando uma multidão faminta cercou Jesus, seus discípulos viram apenas escassez e preocupação. Filipe pensou na falta de dinheiro. André duvidou do pouco que tinham. Mas Jesus não olhou para a limitação, mas para o Pai, que é a fonte de toda provisão. Ele tomou 5 pães e 2 peixes, abençoou-os e multiplicou-os, alimentando mais de 5.000 pessoas abundantemente. O que parecia insuficiente em mãos humanas, tornou-se um milagre nas mãos de Deus. Porque Ele é a rocha, o alicerce inabalável, que sustenta nossa fé e nos provê além do que podemos imaginar. Esse milagre nos ensina que não devemos depender de nossas próprias forças ou temer quando nossos recursos parecerem insuficientes. Deus é santo e poderoso, e sua provisão não conhece limites. Não há ninguém como Ele, ninguém que possa nos sustentar e multiplicar o que temos como nosso Senhor faz. Também nos recorda que a confiança em Deus transforma o pouco em abundância. Ana clamou em oração e viu a resposta de Deus com um filho que se tornou profeta. Jesus deu graças e viu a multiplicação dos pães e peixes. Da mesma forma, quando confiamos nele, nossa fé é fortalecida e seu poder se manifesta em nossas vidas. Essa passagem nos convida a lembrar que não há rocha como nosso Deus. Quando tudo parece incerto, quando sentimos que o que temos não é suficiente, devemos levantar nossos olhos e confiar em sua fidelidade. Porque quando colocamos o pouco que temos em suas mãos, Ele o transforma em bênção transbordante, mostrando-nos que não há outro Deus como Ele. Coração de Jesus, eu confio em vós. Coração de Jesus, ardente de amor por nós, inflamai os nossos corações com o vosso amor. Senhor, acendei em mim o desejo de vos receber frequentemente na Eucaristia, para que eu me transforme no vosso amor e a minha vida seja um testemunho da vossa graça. Coração de Jesus, convertei os pobres pecadores. Coração de Jesus, inflamado de amor por nós, inflamai os nossos corações com o vosso amor. Coração de Jesus, fazei com que eu vos ame e vos faça amar. Divino coração de Jesus, convertei os pecadores, salvai os moribundos, libertai as almas santas do purgatório. Coração eucarístico de Jesus, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Jesus, tende piedade de nós e de nossos irmãos e irmãs desviados. Doce coração de meu Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Glória, amor e gratidão ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de amor, em vós deposito toda a minha confiança, porque tudo temo da minha fraqueza, mas tudo espero da vossa bondade. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sagrado Coração de Jesus, confortado em vossa agonia por um anjo, confortai-nos em nossa agonia. Sagrado Coração de Jesus, eu creio no vosso amor por mim. Sagrado Coração de Jesus, protegei as nossas famílias. Sagrado Coração de Jesus, sede conhecido, sede amado, sede imitado. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Sagrado Coração de Jesus, eu me dou a vós por Maria. Seja por toda a parte amado o Sagrado Coração de Jesus. Tudo para vós, Sacratíssimo Coração de Jesus. Doce Coração de Maria, preparai-lhes um caminho seguro. Doce Coração de Maria, sede a salvação da minha alma. Doce Coração de Maria, sede a minha salvação.
Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes um memorial da vossa paixão, concedei-nos venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos sempre em nós o fruto da vossa redenção. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. No céu e na terra, seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus Eucarístico. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar, no céu, na terra e em todo lugar. Senhor Jesus, venho diante de Ti como sou. Peço-te que me perdoes os meus pecados, arrependo-me deles por causa da Tua bondade. Perdoa-me. Em Teu nome, perdoa a todos os que me ofenderam. Renuncio a Satanás, aos espíritos malignos e a todas as suas obras. Entrego-me completamente a Ti, com todo o meu ser. Senhor Jesus, agora e sempre, convido-te a entrar em minha vida. Aceito-te como meu Senhor, Deus e Salvador. Muitas vezes, enfrentamos desafios que parecem impossíveis, problemas que nos sobrecarregam, situações em que sentimos que não temos o suficiente para superar. Mas a fé nos lembra que a vitória não depende de nossa força, mas do poder de Deus. Assim declarou Davi ao enfrentar Golias: Tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17:45. Davi não tinha armas poderosas, nem a experiência de um guerreiro, mas tinha algo muito maior: a confiança em Deus. Vemos o mesmo no milagre da multiplicação dos pães e peixes. Uma grande multidão seguiu Jesus, e quando chegou a hora de comer, os discípulos viram apenas escassez. Filipe preocupou-se com a falta de dinheiro. André duvidou do pouco que tinham. Mas Jesus, em vez de focar na limitação, tomou os 5 pães e 2 peixes, abençoou-os e multiplicou-os, alimentando mais de 5.000 pessoas. Esse milagre nos ensina que não importa quão grande seja o desafio ou quão pequenos nos sintamos, o que temos pode parecer insignificante, como a funda e as pedras de Davi contra o gigante, ou os poucos pães e peixes diante da multidão. Mas, quando o colocamos nas mãos de Deus, Ele o transforma em vitória e abundância. Também nos recorda que não lutamos nossas batalhas sozinhos. Davi sabia que sua força não vinha de si mesmo, mas do Senhor. Jesus não viu escassez, mas a provisão do Pai. Da mesma forma, quando enfrentamos dificuldades, devemos lembrar que não dependemos do que vemos, mas da fé naquele que pode fazer todas as coisas. Essa passagem é um convite a confiar em Deus sem medo. Assim como Davi enfrentou Golias em nome do Senhor, e como Jesus confiou na provisão do Pai, nós também devemos crer que Deus luta por nós. Quando colocamos o pouco que temos em suas mãos, Ele o transforma em algo poderoso. Não importa o tamanho do gigante que você enfrenta, o importante é lembrar que o Senhor dos Exércitos está com você. Em seu nome, a vitória é certa. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Consolador. Bendita seja a gloriosa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe.
Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém.